Glória a Deus. Efésios capítulo 5, verso 11, diz assim a palavra do Senhor: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Algumas versões vai estar assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Deve estar assim na de vocês, né? Então, a ideia é esta: não tenha comunhão com a obra das trevas, com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E o título desse sermão é Cúmplice das Trevas ou Filhos da Luz? É o título, e é uma pergunta. Cúmplice das trevas ou filho da luz? Daqui a pouquinho vamos ler do verso 1 até o verso 20. Mas eu quero que você volte um pouquinho sua Bíblia lá para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Atos 19. E nós vamos ler alguns versículos, algumas passagens aqui. Eu quero ler, a princípio, o versículo 23, somente ele. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Olha bem. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. O que é o caminho? Era como se chamavam os cristãos, aqueles que seguiam a Cristo. Acerca do caminho. Explicou acerca do caminho. Então, algumas referências a ele, aos cristãos, era chamá-los de aqueles que seguiam o caminho. E note que nas nossas Bíblias está o caminho com letra maiúscula. Uma referência ao Cristo, ele é o caminho. Ok? E também em Atos 11, verso 36, está escrito assim: e em Antioquia foi pela primeira vez os discípulos chamados de cristãos. Então, lá na frente, em outra ocasião, num dado momento, aliás, foram chamados de cristãos. Então, muitos deles chamavam de o caminho. Ou aqueles da seita do Nazareno, em outras ocasiões, até que se deu esse nome de cristãos, quer dizer pequenos cristos, ou seguidores de Cristo, exemplares de Cristo. É o que quer dizer cristão. Quando nós falamos assim, eu sou cristão, olha bem, quando você fala que você é cristão, cristã, você está dizendo, eu sou um exemplar pequeno do Cristo verdadeiro. Não que eu seja Salvador, mas eu sou seguidor dele, eu sou isto dele. Então, um cristão é alguém, é um pequeno Cristo, é um seguidor de Cristo que vai dizer, eu sou, porque ele morreu na cruz, então eu sou um exemplar dele. Então, como é que nós estamos sendo exemplares de Cristo? Há poucos dias nós tivemos aí, né, hoje é quinta-feira, após a quarta-feira de cinza, após o carnaval, onde nós sabemos que muitos que se dizem cristãos estavam nos carnavais e pulando nas rodas lá e nos blocos, etc. E uns até dizendo, estão evangelizando com canções bíblicas, etc, etc, etc. Mas só naquele dia, nunca ele vai, mas nesse dia ele quer ir. Tem o ano inteiro para evangelizar. De outras formas. É uma forma de estratégia, tá, tudo bem. Aí está lá. Só que os cristãos, no domingo de carnaval, eles estavam nos cultos. Aqui, em outro lugar, na cidade, eles estavam nos cultos, dados os seus horários, dependendo da sua igreja, sua localidade, eles estavam, 19, 19h30, lá reunidos, adorando o Senhor. E as pessoas vão olhar, e nós estamos cercados, diz Hebreus, por uma nuvem muito grande de testemunhas. Então tem muita gente olhando para nós. Então, eu aprendi há muitos anos atrás que você deve perguntar para a esposa do pastor como que ele é. Porque o pastor, olha, ele é educado, ele é simpático, ele é agradável com todo mundo, mas como que ele é? A esposa vai saber como ele é. Como que ele é em casa? Como que trata a esposa? Né? Como é que ele cuida da família, dos filhos pequenos, se tiver? Como é que é o relacionamento? Tem tudo isso. A nossa vida ela é cercada por muitas e várias testemunhas. Então nós somos chamados de cristãos, as pessoas estão olhando, eles são seguidores de Cristo, exemplares de Cristo. Então vamos dar um exemplo. Como é que nós estamos sendo? Lembra que eu falei que o título é Cúmplice das Trevas ou
filhos da luz? No livro de Atos agora, vem comigo. Vamos ler aqui. Eu vou ler verso 1, vai. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, vocês foram batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho. Diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo de que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possesso de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre eles, todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por este tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, o texto que eu li agora há pouco. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade? E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado, guarde essa palavra, e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro.
Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre de dentre a multidão, e, impelindo os judeus para a frente, este, acenando com as mãos, queria falar ao povo. Quando, porém, o povo reconheceu que era judeu, todos a uma gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, porém, que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento, e havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Muito bem. Uma leitura extensa, para eu conseguir fazer um pouquinho de contexto para seguir o que eu vou falar aqui hoje. Nós lemos lá na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios: e não comuniqueis, não sejam cúmplices das obras infrutíferas ou infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai. A sua atitude vai condenar. O seu falar vai condenar. Falando para cristãos. Quais cristãos? Essa carta, essa epístola, foi enviada à cidade de Éfeso. Quando você fala Éfeso, Ásia Menor, havia ali uma região, nessa região, onde a cidade de Éfeso era a capital, uma cidade portuária, rica, influente, uma cidade que era rota de comércio, e ficava ali na rota postal. Nós chamamos de rota postal por causa das cartas. Éfeso, Tiatira, Esmirna, toda aquela cidade que é citada lá em Apocalipse 3, 2 e 3, onde o Senhor Jesus enviou 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. E esta era uma cidade principal, era a capital ali mesmo da Ásia Menor, seu poderio, sua riqueza, uma cidade próspera. E nessa cidade havia um templo muito suntuoso, muito grande, dedicado à deusa Diana, ou Artemis. Diana, os romanos, Artemis, os gregos. E eles entendiam que essa deusa era filha de Júpiter. E eles entendiam que ela era a protetora daquela cidade. Como é que chama? Tem aqui em Aparecida? A padroeira. Então eles veneravam, adoravam e honravam a deusa Diana dos Efésios. De maneira que eles construíram ali um templo muito grande, todo de mármore, com detalhes em ouro, numa colina. As pessoas em alguns pontos de 5, 6 quilômetros de distância, pela claridade da luz do sol, até brilhava. E era muito grande e muito suntuoso. Funcionava muitas vezes como um banco. Pessoas vinham lá e tinham ali depósitos em dinheiro, porque tinham firmeza que elas não seriam saqueadas. O templo não seria saqueado. Quando chegava na questão de primavera, março, abril, maio, lá, eles tinham ali muitas festividades. Sempre tinha, todo dia, todo tempo. Mas na primavera era acentuada a festividade. E ela também era considerada a deusa da fertilidade. Então, nessa ocasião, as mulheres que eram sacerdotisas, porque era uma religião, digamos assim, matriarcal, e as sacerdotisas, elas eram prostitutas cultuais. Os cultos eram na base de prostituição. Faziam-se orgias nos seus cultos. Nós falamos agora há pouco, antes de começar a pregar, sobre o nosso ajuntamento solene. Nos ajuntamos de forma solene para cultuar a Deus. E ali eles se juntavam para fazer o seu culto. E no seu culto tinha sacrifício de animais,
sacrifício até mesmo de humanos, e tinha ali muita bebida, porque também no templo da deusa Diana se cultuava ao deus Baco. Você já viu aquela frase bacanal? Quando as pessoas fazem orgia, vem desse deus Baco, o deus do vinho. Então, bebida, orgia, bacanal, igual foi feito nessa semana no carnaval. Sexta, sábado, domingo, você pode filmar, as câmeras da televisão, elas procuram desviar, mas tem TV que mostra, e tem muitos canais também que mostram a orgia e a bagunça que ocorre nesses dias. Então, fazia-se todo esse processo, esses cultos, cobrava-se um ingresso para entrar na cidade e no templo. Um pedágio, um ingresso. Então, era uma como eu posso chamar, uma rota de adoradores ali que iam, como é que fala? Quando vai, romaria. Era um lugar que as pessoas faziam o seu turismo religioso. Então eles saíam de várias cidades, de vários lugares, o templo da grande deusa Diana. Eles saíam de distâncias longas, como fazem aqui em Aparecida, aqui perto de nós, que vem do outro estado, vem de outro país. E eles iam lá para celebrar, para cultuar a deusa Diana, a grande deusa Diana, segundo eles. Então tinha ali muito dinheiro que era envolvido, cobrava-se ingresso, os nichos, aqueles enfeitinhos da imagem da deusa. Nós vemos aqui que Demétrio ficou preocupado. Paulo foi lá expulsando demônios, até os lenços aventais de Paulo eram levados. Isso aqui é uma questão pontual, não é para se copiar isso. Não foi mandado fazer isso, alguém fez. E diz a palavra do Senhor que 7 filhos de um tal de sacerdote Seva, eles foram expulsar um demônio. Esconjuro-te em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o possesso mesmo, ele disse assim, olha, eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus, melhor dizendo. Eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vocês não sei quem são. E foi para cima deles. E tome tapa, e tome soco, e tome rasteiro, e arrebentou todo mundo, desnudos, nus. Eles fugiram. E aquilo trouxe assim uma certa apreensão, porque Paulo estava pregando sobre um outro Jesus, melhor dizendo, um outro Deus que é Jesus, numa cidade extremamente corrompida, idólatra e pagã. Na época da primavera, que se faziam os cultos, as festividades, a sacerdotisa saía com uma bata, uma túnica muito curta, com os seios de fora, e os homens mantinham relações com elas, iam para o templo e tinham relações à vontade, uma com duas, com três, com quatro, aquela muvuca, igual é no carnaval mesmo, aquela muvuca toda, aquela orgia, aquela adoração pagã mesmo. Elas engravidavam. Só que elas serviam no templo e não podiam cuidar das crianças. E então as crianças eram abandonadas. Imagina, era Deus da fertilidade, as sacerdotisas grávidas abandonavam as crianças, eram largadas pela rua. Então era uma cidade que tinha só riqueza, tinha essa cultura de idolatria e também tinha essa situação que eu estou falando aqui, onde as crianças eram abandonadas. Era algo terrível. E o apóstolo Paulo, ele pregou a palavra, ele anunciou o evangelho com poder. Observe agora, verso 17. De Atos 19, chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Jerusalém, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Por quê? Porque Paulo expulsava demônios, Paulo estava ali sendo usado por Deus, curas aconteciam, Deus era exaltado. O ministério de Paulo era de fato para a glória de Deus, como tem que ser o nosso ministério. Nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Então isso eu quero que você entenda, tudo em nós, deixa eu abrir um parênteses aqui, tem que ser para a glória de Deus. Eu tomo café para a glória de Deus, eu almoço e janto para a glória de Deus, faz amor com seu esposo, com a sua esposa para a glória de Deus, leva o filho para a escola, traz da escola para a glória de Deus, vê um programa, um jornal para a glória, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, isso vai glorificar a Deus? Porque nós somos cristãos, exemplares de Cristo. Guarda isso. Então, quando eles souberam que olha assim, versículo 11. E Deus, Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. 7 engraçadinhos foram se meter, porque era filho de sacerdote, e tal. A pessoa endemoniada os arrebentou. 7. Deu um couro no 7. E as pessoas ficam, espera aí, olha só aquele lá, que está pregando Jesus, e o nome de Jesus é engrandecido.
Então começou a acontecer o quê? Um grande alvoroço. Olha bem, verso 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Aí, verso 24. Pois um ourives, alguém que trabalhava com ouro, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocou juntamente os outros da mesma profissão e disse, olha, nós estamos perdidos. Paulo está pregando que não são deuses os que se faz com as mãos, e vocês bem sabem que dessa nossa profissão vem nossa prosperidade. Imagina quanta imagem não é vendida num centro religioso como aqui perto de nós. Imagina naquela ocasião, então, as pessoas ganhavam muito dinheiro. Eles ficaram ricos, muito ricos, milionários mesmo, ricos. Só que tinha sobre aquela cidade um agravante também, além dessa questão que eu falei tudo, tinha toda uma questão mística e esotérica ocultista. Eles estavam envolvidos. A deusa Diana era aquela que eles tinham grande estima. Aí tinha o Baco. Aí tinha o Júpiter, que é o pai da Diana. E ele era irmã de Apolo. E na mente deles, aquelas coisas todas. Então tinha tudo aquilo. Aí tinha o culto, tinha a maneira de cultuar, tinha o sacrifício para isso, para aquilo, para quando chove, para quando não chove, para a planta nascer, etc. Toda aquela situação. E era vendido. Imagina, as pessoas não têm na sua casa a imagenzinha da sua santinha do coração? Eles também tinham, levavam seus nichos, suas, vou falar em português, claro, a sua santinha para casa, a sua Dianinha para casa. E punha em cima de uma coisa, punha em cima da geladeira, se tivesse geladeira, né? Então, veja só como que é, olha a situação, olha bem. E eles faziam isso, só que daí eles ficaram preocupados, peraí, nós estamos em situação, nós estamos em apuros, olha bem, nós estamos em apuros. Verso 27, não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruído, a majestade daquela que toda a asa e o mundo adoram. Aqui uma forma de dizer muita gente, não é todo mundo. O mundo adorava, não, tem os crentes que não adoravam. Então uma forma de falar, muita gente adorava. Certo? Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Aí chamaram alguns irmãos ali, etc. Esses irmãos eram judeus. E por conta de serem judeus, eles são judeus, aí começaram a gritar, por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana. Aquela multidão. Tanto que houve aquele rebuliço, aquele movimento ali, que muitos nem sabiam o que estava acontecendo, mas entrou no balaio ali. Olha só. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma gritaram, por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. E eles não sabiam, muitos ali não sabiam nem por que estava gritando, nem por que estava ali, mas estão gritando, vamos gritar também. Está tudo aí, e começaram a fazer esse protesto. Por quê? Porque o nome do Senhor Jesus foi exaltado. Porque o nome do Senhor tinha sido glorificado através da pregação do Evangelho. Avivamento, meu irmão, não é você ficar pulando, falando em línguas estranhas, rodopiando e caindo para lá e para cá. Avivamento sem arrependimento não é avivamento. O que é uma pessoa avivada? Um movimento de avivamento. O que é? Essa palavra nem tem na Bíblia. O que é esse mover, esse avivamento? É quando se é pregado a pura verdade do Evangelho e o resultado são pessoas arrependidas e convertidas ao Senhor. Convertidas pelo Senhor. Uma pessoa, um homem, ou a sua equipe, o grupo ali de Paulo, com seus companheiros, Lucas, que escreveu Atos, citamos aqui Erasto, Timóteo, a sua equipe ali, eles pregando o evangelho ali naquela situação, numa cidade extremamente idólatra, ele causou o quê? Um alvoroço ali. Ele causou ali um rebuliço. Não tinha som, internet, Facebook, Instagram, YouTube, não tinha. Ele pregou o evangelho causa esta situação. O evangelho tira da onde está nas trevas e traz para a luz. A palavra nos informa, Colossenses 1:13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem não está em Cristo, está morto em ofensa e pecado, está nas trevas. Então Jesus vai lá e tira das trevas e transporta para o reino do Filho amado. Deus faz isso. De modo que, às vezes nós vemos reuniões, congressos, conferências, 2, 3, 4, 5 dias, o dia todo. Traz esse resultado, eu sei que traz. É claro que traz.
mas nada comparado ao que era feito ali, o que foi feito há anos, em nossa nação mesmo. Pessoas se reúnem, gastam dinheiros, gastam toda aquela logística, hotel, translado, não sei o que, homens sérios, sadios na doutrina. Verdade, é uma bênção gloriosa, mas fica ali, você não vê, seria muito pouco, ou quase nada de resultado. Mas eles pregando ali, anunciando, falando do Senhor, falando de Cristo. Ele começa ali, essa aqui foi a terceira viagem missionária de Paulo, terceira viagem, da qual ele chega lá em Éfeso e pergunta para uns irmãos que eles conheceram, que ele encontrou, provavelmente que ouviram o evangelho lá de João, quando eles foram, alguma ocasião, lá para Jerusalém, quando João Batista pregava, tanto que eles eram batizados no batismo de João, e Paulo os batiza em nome do Senhor, e ora por eles são cheios do Espírito, é uma bênção tremenda. E o que eu aprendo com isso aqui? O poder do Evangelho, ele vai continuando pregando ali, e começa a anunciar, e quando ele anuncia, pessoas são curadas, há libertação, há transformação, e há um reboliço na cidade, que as pessoas começam a ser libertas e salvas pelo Senhor. E traz um pavor nas pessoas, vão perder nosso dinheiro, nossa fonte de lucro, nossa fonte de renda. E a cidade que era totalmente devotada às trevas, tinha um grupo de cristãos ali, esses que Paulo encontrou no verso 1, 2, 3 aqui. Mas tinha ali esse todo o contexto que eu falei. Quando eu for pregar sobre as 7 cartas da igreja, as 7 cartas no Apocalipse, vou falar mais sobre Éfeso. A rota de comércio, a riqueza, dinheiro, tudo lá era uma cidade próspera, uma cidade muito rica, porém tomada pelas trevas de uma forma terrível. Mas o evangelho, quando chega, ele traz transformação. Não existe evangelho sem transformação. Eu sou cristão, mas continuo do mesmo jeito. Não, eu sou crente, mas continuo do mesmo jeito. Alguma coisa está errada. Não nasceu de novo. Porque quando nasce de novo, nós somos falhos, nós somos fracos, nós temos dificuldades, debilidades, uns com mais tempo, outros com menos tempo, mas o evangelho vai causar em nós um incômodo, o Espírito vai agir em nós. Vai nos mover e vai nos fazer entender, peraí, já não sou mais filho das trevas, eu sou filho da luz. E se eu sou filho da luz, eu tenho que dar fruto desta luz e não das trevas. Como nós lemos agora lá na carta aos Efésios. Quando você lê a carta aos Efésios, você vê no primeiro capítulo Paulo ensinando a igreja, olha, Deus elegeu. Deus na eternidade elegeu. O Filho foi lá e cumpriu e executou isso na cruz. O Espírito vem e aplica no coração do pecador. No capítulo 2 ele vai mostrar que realmente estavam mortos em ofensa e pecado, é pela graça que somos salvos. Aí vem correndo falando sobre o novo homem, agora judeus e gentios juntos numa igreja, faz um corpo só formando a igreja. Ele continua ensinando, continua demonstrando o ministério do capítulo 4. Continua explicando, continua ensinando, e quando chega no capítulo 5 ele vai mostrar sobre vida santa com Deus. Volta comigo agora lá para Efésios, capítulo 5. Agora vamos para o versículo 1 de Efésios. Olha o que diz a palavra do eterno Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, agora, pois, sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz. Lembra do título? Cúmplice das trevas ou filhos da luz? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só a referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, e sim como sábios, remindo o tempo,
porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com um vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha bem, nós temos aqui esta carta, essa epístola, então, para ensinar, para aplicar, para demonstrar uma vida de santidade diante do Senhor. O verso 1 e o verso 2 nos instrui a imitar a Deus como? No seu amor sacrificial, que perdoa, que abraça. No verso 3 e verso 5, nos ensina a fugir da imoralidade, no agir e no falar, porque esses tais não têm herança com Deus, não têm herança no reino de Deus. Porque as pessoas falam, cristão, mas tem uma boca podre, imunda, palavreado, chocarrista. Você já viu aqueles crentes que se reúnem, às vezes na família, cunhado, primo e tal, e fica com aquela brincadeirinha, desculpa a expressão, brincadeirinha besta mesmo, de querer passar a mão no outro. Isso é brincadeira de crente? Isso é brincadeira de exemplar de Cristo? Aquelas piadas que têm o duplo sentido. Nós somos santos. Um ajuntamento santo, um culto santo, mas não é só aqui. Aqui é o ajuntamento santo. Nossa vida é santa diante do Senhor. Aí as pessoas com aquele palavreado, com aquela fala, converteu há pouco tempo. Leva um tempo. Porque a regeneração é na hora. A santificação ela é gradativa, ela vai à medida que a pessoa vai crescendo, vai ouvindo, vai pregando. Por isso que às vezes é difícil ouvir um sermão assim, porque as pessoas só querem pular, rodopiar, cair, receber dinheiro, receba. Aí você vem e recebe machado, uma marreta, porque a palavra de Deus é como um machado, é como uma marreta, é como uma espada. E se nós não pregarmos isso, eu vou ser cobrado, e eu não quero ser cobrado porque eu deixei de falar. Eu não quero ser cobrado naquele grande dia, você não pregou, você não falou, não anunciou. Aí muito não anuncia, se anunciar não vai encher a igreja, ou se vier cheio vai esvaziar. Se for de Deus, ele vai ficar, ela vai ficar, vai ouvir, vai receber do Senhor e vai ser cheio, porque quem traz e quem enche a igreja, e quem enche de Deus é o Espírito. Pronto. Aí nós temos a pessoa, conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrice, sabe, essas bobagens, essas coisas que não convém a crente, servo do Deus vivo. Versos 6 e 7. Palavra de engano. Não, toca a sua vida a si mesmo, não precisa mudar em nada. Palavra de engano. Não, mas Deus, não. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas ai daquele que cair nas mãos de Deus vivo, porque ele é terrível. Temos que pregar isso. Ele é santo. E a igreja tem que ser santa. O falar é santo, o olhar é santo, o pensar é santo, o viver é santo, o deitar é santo, o levantar é santo, em todo tempo. 1 Pedro 1, 15, 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Verso 12 a 14, a Bíblia nos informa, olha aqui, 12 a 14 aqui de Efésios. 12 a 14. Porque o que eles fazem em oculto, eu vou ler o 8, para você entender aqui, ó. Pois outrora éreis, passado, trevas, porém agora sois filhos da luz. Tiago 1 e 17 diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem soma de variação. Ele é o Pai das luzes, e nós somos filhos da luz. Portanto, luz. E o Senhor nos ensinou, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Não é assim? Olha agora o texto, verso 8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, primeiro, justiça, segundo, e verdade. Bondade, justiça e verdade. Isso é o fruto da luz. Aprovando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplice nas obras das trevas, infrutuosas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem, o que? Os filhos das trevas. O que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se manifestam. Porque tudo que se manifesta é luz. Ou a luz, tudo manifesta, depende da versão. Então,
Paulo está falando para uma igreja que está num lugar tenebroso. Paulo está escrevendo para uma igreja, e essa carta aqui que ele escreveu, ele estava preso em Roma, quando ele escreveu essa carta. E ele trouxe tanta informação, tantas instruções na carta aos Efésios. Leia, são 6 capítulos. Leia, todos eles. Antes de dormir, não dá tempo de ler, antes de dormir. E você vai ver tanta informação e tanto ensinamento. Eu estou pensando mais para frente fazer aqui uma exposição do livro todinho. E quando nós entendemos, chegamos aqui, nós aprendemos o seguinte. Paulo ensinando uma igreja que estava num lugar tenebroso, rico, lugar de prosperidade, lugar de muita idolatria e imoralidade. Tanto que Paulo fala, até o que eles fazem em oculto, as suas orgias, as suas feitiçarias. Lembra que eu falei que lá tinha muita feitiçaria? Eles chegaram a juntar, lá tinha a maior biblioteca da ocasião, era lá em Éfeso. E eles juntaram muitos livros de feitiços, livros de feitiçaria, que juntou a soma de 50 milhares de dólares, se fosse no dinheiro de hoje. Milhares de dólares. Eles juntaram todos, quando ouviram a pregação, olha bem, eles ouviram a pregação, não queriam mais a deusa Diana, não queriam mais o culto, não queriam mais as orgias, pegaram os livros, trouxeram e tacaram fogo na praça lá. Nós lemos agora há pouco lá em Atos. Lembra? Nós lemos? Trouxeram, juntou 50 mil denários, muito dinheiro. Eles tinham livros de feitiçaria, de invocação à morte, invocação a demônios, invocação às trevas. Eles tinham tudo isso, eles eram místicos, esotéricos, ocultistas, mas a palavra veio e eles foram libertos, porque as trevas têm os seus frutos, mas quando chega a luz, acaba as trevas e vai dar fruto de luz, das luzes para Deus, para a glória de Deus. Então o evangelho chega e transforma, o evangelho é transformação, avivamento é arrependimento, transformação, nova vida em Cristo. Tropeça? Claro que às vezes tropeça. Vacila daqui, sim, às vezes cai mesmo, cai, mas o eleito vai ser levantado e certamente com a graça do eterno Deus, ele vai prosseguir, porque é Deus que nos sustenta até o fim. É Deus que é misericordioso, que Ele sabe nossa fraqueza, nosso cair, nosso levantar, Ele sabe tudo isso. E Ele sabe nossas necessidades. Mas a palavra é essa, nós temos que entender que nós não somos mais das trevas, somos da luz. E se somos da luz, vamos dar fruto da luz. E para a glória de Deus, e o fruto da luz está aqui, nós temos aqui escrito, que são justiça, bondade, justiça e verdade. Mas não é a bondade natural do homem que pode dar uma cesta básica, é a bondade que vem do Senhor. É a justiça que vem dele e a verdade dele, do Evangelho. Então Paulo está pregando para esse povo e agora está dizendo, olha, vocês eram trevas. Não devem ficar como eles ficam, com essa conversa mole, com essa conversação insana, com essa conversação cheia de imoralidade, com essas coisas que não convêm. E ele continua dizendo, olha, presta bem atenção, o verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Apontando lá para Isaías 60 e outras passagens. Desperta, tu que dormes. Está falando para a crente, olha, você está dormindo, então desperte. Foi salvo, liberto, transformado, agraciado pela salvação em Cristo Jesus, porque a salvação vem dele. Se vier de nós, ninguém ia ser salvo, está todo mundo perdido, todo mundo nasce morto em ofensa e pecado. Enquanto Deus não age, nós continuamos mortos. Depois ele age, nós somos transformados, somos vivificados, recebemos vida da parte de Deus. Então Paulo está dizendo para uma igreja no mundo de trevas, seja santo. E não, olha isto, comuniqueis, não sejam cúmplices, não tenham comunhão com as obras das trevas. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso ser amigo de um... Claro que pode. Aliás, deve. Deve. Ser amigo e companheiro não implica em cumplicidade. Jesus sentava com os pecadores, mas não pecava com eles. Jesus estava ali, sendo, uma certa ocasião, uma mulher que havia, segundo as pessoas, é uma pecadora, uma mulher de vida... beijava os pés deles com lágrimas, enxugava e tal, mas ela foi perdoada. E entendeu o perdão. Quando nós entendemos o perdão de Deus, tudo muda nas nossas vidas. Queridos, nós estávamos, eu e você, Isaac Morgado e todos aqui, e os que não estão aqui, os que vão ouvir depois do canal, todos sem Cristo, indo para o inferno. Em Cristo, salvos, eternamente salvos.
E entender o perdão é exaltar a Deus, louvar a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus em tudo nas nossas vidas. E não comunicar com as obras das trevas é não ter comunhão, é não ser cúmplice. Nós não estamos vendo aí hoje uma igreja, entre aspas, sendo cúmplices das trevas. Nós não temos visto aí, vou falar de novo desse lazarento, desse carnaval. Não temos visto aí? As pessoas vão, no púlpito ali o pastor coloca lá o bumbo, o reco-reco, o pandeiro, todo mundo sambando e tal. Não, é para Jesus, é para Jesus. Aí vem a cantora famosa, nós vamos entrar no céu sambando. E o povo vai, é tudo. Aí vem aquela bagunça toda, aquele negócio, mas por que está lá? Às vezes a pessoa gostava tanto, e agora quer estar lá. E não evangeliza nem um outro dia mais. Só nos 4 ou 5 dias de carnaval, mas nenhum outro dia. E a palavra do Senhor é: não tenha comunhão com as obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, condenai-as. Não temos visto nesses últimos tempos uma igreja mistificada, ocultista também, que as pessoas vêm, eu vou revelar agora aqui o CPF da fulana. O que vai edificar na vida de um crente se eu revelar o CPF da irmã? O que vai edificar se eu começar a orar aqui para nascer dente de ouro na outra irmã, no outro irmão? O que vai fazer aqui de edificação de uma vida de alguém? Eu falo a placa do carro, a marca do carro, e daí? Agora, o evangelho pregado tem que fazer o que fez lá com Paulo em Éfeso, como fez com ele lá em Atenas, como fez com ele em Tessalônica. Quando ele pregou o evangelho, as pessoas diziam: aqueles que estão transtornando o mundo, agitadores, estão agitando o mundo, chegaram aqui também. Ou seja, se o evangelho não transformar você, não agitar você, não pensar: meu Deus, eu preciso tomar uma posição com Deus. Se não acontecer isso, alguma coisa está errada na sua vida, na minha vida. Paulo está pregando uma igreja ali que estava estabelecida num local de muita treva. E Paulo está dizendo: não comunique com essas obras das trevas. Porque eles tinham vários deuses. Tinha Diana, como eu falei, do templo, tinha Apolo, tinha tanto Baco e tantos outros. Tantos. Aí vai o crente: não, eu posso ir lá no terreiro de candomblé, tocar um candomblé junto com a mãe de santo, junto com o pai, junto com todo mundo. A igreja não se mistura, não precisa ser inimigo. Você não precisa ser inimigo por isso. Mas você não. Peraí, vamos fazer um culto aqui, pastor? Vem aqui, pastor Morgado. Vamos fazer um culto aqui com o candomblé, com o Seixonoe, Não. Nosso culto é santo. É para um Deus santo. É para um Deus puro. E que não posso misturar. Observe comigo o que eu vou dizer agora. Nas Escrituras. Olha comigo aí para Efésios. Olha só para o versículo. Eu li até o 21 de Efésios 5. Eu vou ler o 22 agora. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como no Senhor, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa esposa, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua esposa, a sua mulher, como ao próprio marido. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, e porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Paulo não está falando aqui de vida santa, não comunicar com as trevas, não andar com eles, não ter comunhão, no sentido de participar. Repito, não é ser inimigo porque a pessoa é de outra religião, não é isso. Até porque você precisa ser amigo dele para poder pregar a verdade para ele. E quem é amigo fala a verdade. Ainda que ele não queira mais ser seu amigo, mas se você é amigo, você vai falar a verdade.
E a verdade é, todos somos pecadores. E somente Jesus salva. E se você não se arrepender dos seus pecados, confessando a Jesus, vai morrer, vai para o inferno, ou quando ele vier, é inferno. Eterno. Ah, mas eu gosto de você, então fala a verdade. Ah, eu gosto, então fala a verdade. Quem gosta, quem ama, fala a verdade. Mas Paulo estava falando aqui sobre essa situação, e quando chega no versículo 22, ele começa a falar do grande mistério entre Cristo, a igreja, o marido e a mulher. Por quê? Grande é o mistério. Me refiro a Cristo e a igreja. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Nós crentes somos membros do corpo de Cristo. E ele é o que lavou o seu sangue, e lava no seu sangue, purifica o seu sangue, e prepara ela para estar sem ruga, adornada, etc. É o que está escrito aqui. Então a igreja é santa, é dele. Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco que havia muita orgia, muita promiscuidade, cultos com orgias. Havia ali as mulheres que eram sacerdotisas e elas eram prostitutas cultuais para os cultos. E agora Paulo começa a falar das mulheres, do casamento, e ele vai explicando, tá vendo? Ó, Cristo preparou a sua noiva, tá aqui, ó, nós acabamos de ler. Uma igreja pura, uma igreja sem mácula, sem mancha, aqui, para que a santificasse, verso 26, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então o que lava a igreja? A palavra de Deus. O sangue de Jesus lava, é claro, perdoa os pecados, mas essa lavagem é a palavra, é a igreja. Se você não ouve a palavra, por isso que eu falo, tenha prioridade aquele momento para culto a Deus. Você vai ouvir a palavra, vai aprender a palavra, isso vai te limpar. Eu tenho um pensamento, a palavra cortou aqui, limpou. Ah, eu gosto de fazer isso, mas isso a Bíblia não condena ou não condena? Vai ouvir a palavra, vai aprender. Ah, eu estava errado. Agora eu preciso mudar. Jesus disse lá em João 15, vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Agora observe. Verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Existia ali o quê? Quando a pessoa idolatra, o Senhor atribui isso aí ao pecado, ele compara com o pecado de adultério. Quando você tem outro Deus, é adultério espiritual. Quando você é casado e sai com outra mulher, é adultério contra a sua esposa. Adultério. E isto é terrível. Então Deus comparou a nação de Israel que adulterou com outros deuses, com Baal, com Astarote, com Milcom, com tantos outros. E está falando para uma igreja que está no meio de um povo que é adúltero, que é promíscuo, que é morto em ofensa e pecado. E agora Paulo está dizendo, olha, até o que eles fazem, o que eles fazem em oculto, a gente comentar aqui é vergonhoso, é vexatório. Aí Paulo fala, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai te esclarecer, vai te iluminar. Eu posso pregar aqui mais 2, 3 horas. Se Cristo não te der um entendimento, se o Espírito Santo não te fizer entender, continua do mesmo jeito. Mas pela graça do eterno Deus, nós podemos entender, pelo Espírito Santo, a vontade santa do Senhor. Olha só. Há vários contrastes. Há vários contrastes ali. Eu vou ser sincero para vocês, eu preparei um esboço e até agora não entrei no meu esboço. Já está quase acabando o tempo e eu também não vou entrar no meu esboço mais. Fiquei horas e horas preparando esse esboço aqui. E eu não entrei nele até agora. Observe. O versículo 1 e 2 diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Nós lemos que há os filhos das trevas e os filhos da luz, que têm os frutos da luz: bondade, justiça e verdade. Nós lemos que é para despertar o que dorme, e Cristo vai nos esclarecer. E entendemos que nós não temos que ter comunhão com as trevas. Não comunicar com as trevas. Daqui uns dias não, isso acontece. As pessoas querem fazer aqueles cultos ecumênicos. O ecumenismo está explodindo. Não, vai o catolicismo,
Tem o padre José, o padre João, o padre fulano. É tão bom. Não estou me referindo à pessoa dele, mas à atitude. Eu tenho que reprovar a idolatria, o pecado contra o Senhor. Ah, mas a mãe fulano de tal, do candomblé, da Umbanda, é muito boa, do cesta básica. Eu sei, eu conheço, eu estive lá. Eu participei disso. Não, eles dão os irmãos do centro espírita são bons, são caridosos, dão cesta básica, ajudam com a muleta, dá cadeira de rodas, são uma pessoa. Verdade. É verdade. Então vamos fazer Não. A santidade de Deus requer seu povo separado. Deus nos dê graça de continuarmos firmes, ainda que em poucos, mas firmes, sendo lavados pela lavagem da palavra. E para encerrar, eu quero que você entenda isto. Deus lhe chamou para ser exemplar do seu Santo Filho. Amém? Vamos orar? Fiquemos em pé.